Oi, segundo ano. Provavelmente quem está assistindo minha aula também me conhece do ano passado, do primeiro ano, né? E hoje eu vou trazer para vocês um assunto bastante polêmico na filosofia, tá? Uma coisa chamada racionalismo, né? Um movimento chamado racionalismo que foi chefiado por um filósofo chamado René Descartes, né? Se escreve Descartes, como a gente deve ter visto ano passado, e vocês devem ter anotado aí, mas se fala Descartes porque ele era francês. Muito bem, gente. Vamos contextualizar histórica, política e socialmente o momento em que o Descartes lança a dúvida sobre a maioria das coisas, né? Era um período de absolutismo, século XVI e XVII da Europa, onde a burguesia já havia sido formada e financiava os nobres, financiava a nobreza, a monarquia absolutista, para manter os seus reinos coesos e bem defendidos, e em troca disso a monarquia defendia também os direitos da burguesia comercializar. Privilegiava alguns interesses da burguesia, né? Que eram completamente baseados em comércio, né? Em transações financeiras e comerciais, né? De produtos. Muito bem, visando lucro, né? O final dessa história, assim, o grande resumo da burguesia era o lucro. O grande motivo da vida burguesa era o lucro. Tanto na fabricação, né, que a Europa se encontrava também nesse período num processo de industrialização, mas que surgiu com o comércio de bens cultivados, né, de commodities, como a gente chama hoje, de produtos agrícolas e artesanato, tá? Isso foi uma evolução que talvez o professor Anselmo consiga contextualizar bem para vocês, para quem tiver interesse. Muito bem, gente. No século XVI surge o René Descartes. Muito bem. Ele, quer ver? Eu vou trazer um exemplo. Vamos tentar projetar um exemplo para gente aqui, para a gente entender essa movimentação racionalista do René Descartes no século XVI. Hoje em dia, a gente, acessando a internet, fica sabendo de uma grande quantidade de informações, né? Acho que todo mundo concorda comigo. Porém, muitas dessas informações, uma parte dessas informações que a gente adquire na internet, elas não são verdade. Aquelas, por exemplo, as recomendações que os influencers fazem, algumas outras pessoas que gravam vídeos no YouTube ou postam vídeos no Instagram, no TikTok, enfim, não são verdade. São boatos ou assim baseadas em achismos, né? em impressões que essa pessoa que publicou esse vídeo teve, enfim. Não são verdades absolutas, elas não têm comprovação científica, elas não têm comprovação social, não tem um amparo médico para muitas informações a respeito de remédios caseiros e, bom, enfim, N assuntos que a gente adquire através da internet. Muito bem, no século XVI, gente, vocês vão me perdoar, hoje eu tô com a rinite alérgica atacada, tá? Meus olhos estão vermelhos, eu tô com muita coceira no rosto, enfim. Muitas informações que eram divulgadas no século XVI, muitas recomendações, muitas dicas médicas, né, para que se cuidasse de pequenos ferimentos, de coceiras e de, sei lá, calvície, enfim, eu estou exemplificando, né? Também não tinham comprovação
Só que naquela época não existia a internet como a gente tem hoje. Então isso era feito boca a boca, ou publicado, ou lido em praça pública, enfim, existiam outras formas de divulgação das informações. E no meio científico também tinha muita coisa que era baseada na mística, né? Não a mitologia como a gente viu na Grécia, que eu estou passando para o pessoal do terceiro ano, porém naquela mística, naquele segredo todo que a igreja deteve durante a Idade Média, né? Do século V ao século XIV, ao século X, XI, enfim. Veja, muita coisa na medicina também era um acúmulo de informações. Que palavra que eu posso usar para exemplificar para vocês? Tradicionais, né? Baseadas na tradição. Então, por exemplo, se recomendava enfaixar feridas ao invés de deixá-las abertas para secar, e aí havia proliferação de bactérias naquele meio fechado, com remédios à base de plantas, feitos com qualquer água, não era uma coisa esterilizada, e aí acabava tendo uma gangrena, tendo que ter uma amputação. Isso aí do lado médico, tá? Na arquitetura também houveram grandes... Gente, a gente está falando de iluminismo, né? A gente está falando de iluminismo das ideias do homem. O homem não se basearia mais em tradições, em tradições que eram transmitidas oralmente e em mística, né? Em mistérios que haviam sido conservado durante os séculos, né? Aquelas coisas tipo baseadas em pecado, informações deliberadamente ventiladas pela igreja, né? Assim, o que é pecado, o que não é pecado. Enfim, nada dessas informações no começo do iluminismo trazia uma certeza, trazia uma posição, né, de assertividade. Aí surge o Descartes levantando a dúvida, a principal dúvida: será que tudo que eu ouço e vejo e aprendo tá certo? É verdade? Será que todas essas recomendações são realmente benéficas? São baseadas em experiências? São baseadas em resultados exatos? Gente, quando a gente fala de racionalismo, nós estamos querendo dizer dúvida, né? Questionamento. Nós temos aqui uma cabeça pensante, todos nós temos, que ao receber uma informação, podemos duvidar, podemos não acreditar naquela informação, né? Lançar uma dúvida mentalmente: pô, será que isso é verdade? Será que isso dá certo? Aquelas receitinhas caseiras, né, de remédio para barata, remédio para formiga. E várias outras coisas também que nós podemos duvidar, né? Como, por exemplo, enfim, alguém afirmando alguma coisa sobre o clima. Todas essas informações que a gente tem hoje em dia, que são divulgadas pela mídia e pela internet, né? Pela mídia em geral, podem ser questionadas, podem ser por nós duvidadas, elas podem ser colocadas em xeque. E para isso que existe a comprovação metódica, a comprovação científica. Hoje, para as ciências e para grande parte das outras informações também, vamos obter umas 3 ou 4 fontes diferentes para a gente ter
certeza dessa informação, para a gente não estar trabalhando com aquela famosa fake news, né? Com as notícias falsas, as notícias inventadas. Gente, na nossa vida hoje em dia, o questionamento e a dúvida se tornou uma coisa comum. Mas, na época em que viveu René Descartes, com o regime absolutista e a igreja atuando fortemente na dinâmica social e política dos países, já não eram mais comunidades, já eram países, né? Não eram mais núcleos civilizacionais, já eram países formados, já eram estados absolutistas formados na Europa. Muita coisa era dita por pessoas que não tinham a menor noção do que estavam falando, mas tinham a tradição, né, dando amparo a eles. Ou eram personagens da igreja, personagens da nobreza. Então os títulos davam amparo às informações. Porém, essas pessoas não tinham a menor noção de mundo. Quando começaram a haver as grandes navegações, que o ser humano, o homem, né, passou a ter contato com outras civilizações, é sempre assim. Existe uma cultura fechada. A Europa, no século XVI, no século XV, antes de começarem as grandes navegações, acreditava ser ela o centro do mundo, em termos de cultura, em termos de ciência, em termos de conhecimento, em termos de justiça, né? O que era bom e o que era ruim. E, na verdade, com o começo das navegações, com as experiências que os homens passaram a ter, chegou-se à conclusão de que muitas informações que se tomava por certas, que se tomava por certezas absolutas, elas eram relativas e poderiam ser falsas, ou poderiam ser não 100% verdadeiras. Aí me aparece o René Descartes afirmando, numa filosofia, num pensamento que ele tornou público, que só havia uma certeza para o homem, que ele existia, porque ele pensava, né? Que daí vem a grande frase: penso, logo existo. Certo? Então, tudo poderia ser colocado em dúvida, tudo poderia ser colocado em xeque, né? Para poder ser checado, para duvidar-se da veracidade das informações, menos a existência do homem, menos o fato do homem existir. Por quê? O homem sendo um indivíduo pensante, por consequência, por lógica, ele existia, né? Cada indivíduo era capaz de emitir julgamentos, portanto, o indivíduo existia. Essa era a única certeza que havia na sociedade. Inclusive, o nosso amigo, o nosso personagem, René Descartes, ele defende que tudo poderia ser racionalizado baseado na matemática. Porque a matemática, gente, é uma ciência completamente absoluta. Não tem relativismo. Os resultados são aqueles e não existe... mas será que não poderia ser 2 mais 2 não poderia ser 4, qualquer coisa? Não. 2 mais 2 tem que ser 4. Certo? Então, se você tivesse uma soma de 2 metros com 2 metros, você teria o resultado de 4 metros, e não 4 metros e alguns centímetros. Então, a tua medição está errada, tem algum problema aí nesse processo, então vamos refazer. Por que eu dei esses exemplos? Né? Assim, esse exemplo bem clássico, porque o René Descartes, além de filósofo, ele era matemático, e ele defendia na filosofia que o pensamento humano, as informações que circulavam e as conclusões que o ser humano, as conclusões que o ser humano chegava, deveriam ser comprovadas matematicamente. E para isso, gente, ele sugeriu um método, né? uma sequência de protocolos. Toda a informação deveria ter aquele método, deveria seguir aquela sequência de procedimentos para ser comprovada. Então, nós temos aí
na época do René Descartes, que é um grande personagem que vocês têm que... Inclusive, eu vou falar para vocês o seguinte: tentem resolver a página 2 e a página 3 da apostila para a gente poder ter mais exemplos de como são as questões, de como as questões de concursos para acesso ao ensino superior, né, as faculdades e o Enem, podem perguntar para vocês alguma coisa a respeito de racionalismo, a respeito de René Descartes. Façam esses exercícios. Eu vou recomendar na plataforma, eu vou passar o link desse vídeo e, através da plataforma, vocês retornem as dúvidas para gente, para mim, né, no caso, para que eu possa ajudar vocês a resolver os exercícios. Não só o pessoal do terceiro ano e do cursinho, do curso pré-vestibular, do objetivo, devem já começar, vocês no segundo ano já devem ter noção de como de como são as abordagens, né? Porque é muito simples, gente, fica muito abstrato, fica muito vazio, né? Eu falar de René Descartes, de iluminismo, de ideias pré-concebidas, de ideias místicas, né, de ideias fechadas, mantidas pela tradição religiosa ou pela tradição política. Esses assuntos, eles podem parecer vazios, mas essas instituições examinadoras de acesso ao ensino superior e a própria organização pedagógica do Enem, elaboram questões baseadas nisso que eu falei para vocês, baseadas na teoria do racionalismo de René Descartes, que devem ser conhecidas de vocês. Ou seja, gente, traduzindo para uma coisa mais simples, como pensam aqueles que vão me fazer perguntas sobre esse assunto que o professor está falando? Como eles pensam? O que eles vão explorar dentro dessa teoria para me perguntar num exame, numa prova, certo? Então, para isso, é interessante que vocês passem a ter contato com esses exercícios. Olha, esse primeiro aqui da página 2 da apostila de vocês, que eu recomendei, é exercício do Enem, certo? O segundo também é do Enem. Gente, olha, o segundo exercício tem o texto 1 e o texto 2, tá? Eu não vou dar spoiler porque eu quero justamente que vocês tentem fazer e nós vamos discutir as respostas. O terceiro também é do Enem. Gente, além de vocês conhecerem a forma de pensamento das bancas examinadoras, vocês devem prestar atenção e treinar a vossa capacidade de interpretar textos. Porque hoje em dia é muito simples também um aluno chegar e falar assim: ah, não, eu não curto muito história, nem filosofia, e isso tudo para mim é viajação total, meu negócio é matemática, física. Gente, cada vez mais a matemática e a física estão baseadas, lógico que elas têm um resultado exato, né? Tem uma dedução lógica que vocês sabem através das fórmulas, aquelas pessoas que são dedicadas às ciências exatas. Porém, para você chegar à conclusão de qual fórmula usar, de qual raciocínio, quem são as variáveis que o problema está falando, vocês precisam interpretar textos. Aí a gente vem com aquele papo furado de professor falando para vocês que é importante que vocês tenham contato com o português, né, a língua portuguesa, com o professor Cássio e quem mais tiver com ele dando as frentes da língua portuguesa, redação, enfim, que vocês tenham ideias e vocabulário para se expressar e saibam o significado das coisas, que vocês saibam juntar os fatos, aprendendo bem as conjunções, as preposições, o uso das vírgulas, a respeito das orações subordinadas e das orações coordenadas, para que vocês possam interpretar os enunciados dos problemas
e chegar a conclusões. Para quem gosta de ciências humanas, para quem gosta de história, para quem gosta de filosofia e mesmo geografia, que hoje em dia é uma matéria assim, muito mais abrangente do que só mapa, aquela coisa antiga, é muito importante. Mas essas pessoas das humanas, essas pessoas que têm tendência a gostar das disciplinas de humanas, elas já têm uma familiaridade com a leitura. Elas já gostam, por consequência, da leitura. Esse meu discursinho é mais para o pessoal que curte exatas. Gente, eu estou falando de René Descartes, não existe oportunidade melhor para eu falar para vocês que é importante que vocês conheçam a interpretação de texto, a fluidez da escrita, para que vocês tenham condição de desafiar as verdades e comprová-las matematicamente, usando aquele instrumento que vocês conhecem, gostam, enfim. A matemática vai dar a ferramenta para que vocês comprovem, né, cientificamente os fatos. Porém, para que vocês cheguem ao começo, né, como iniciar essa jornada, vocês precisam interpretar os textos. Vocês precisam saber ler, né? Não é saber ler que eu quero dizer, não é só saber ler, juntar as palavrinhas, como a gente aprende no Fundamental 1. Saber ler engloba entender, compreender, interpretar o que os textos estão afirmando para a gente. Pessoal, por favor, façam esses exercícios que eu falei, afinal de contas são 3, para vocês terem uma ideia de como são pedidas as questões a respeito de René Descartes, certo? Do que pode vir por aí. E se alguém tiver alguma dúvida, sabe, tipo, professor, o que ele quer dizer com isso? Dúvidas pontuais, né? Por favor, vão na plataforma e mandem recado para o professor Márcio, tá bom? Fico aguardando o contato de vocês. Eu agradeço a atenção de vocês nessa primeira aula e desejo a todos um 2025 produtivo, que nós todos consigamos crescer em termos de aprendizado, crescer, amadurecer, né? Podemos pegar já entender os caminhos que nós devemos seguir para realizar os nossos planos, tá ok? Muito obrigado, um abraço a todos.